Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o gráfico do movimento uniforme. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas. Então vamos lá! Gráfico do movimento uniforme. Então lembrando que o gráfico, nós temos o plano cartesiano, formado pelo eixo X e Y. Então aqui nós só trocamos as letras, mas a música continua a mesma. É um plano cartesiano que está formado pelo eixo do tempo e o eixo das posições. Ou seja, aqui é o eixo das abscissas, aqui é o eixo das ordenadas. A cada valor que eu atribuo para t, eu vou achar um valor para posição. Então, se a função for crescente, isso quer dizer que o formato dela vai ser desta maneira, né? Lembrando que na física nós não temos tempo anterior a zero. Nosso tempo é só contado a partir do zero em diante. Então, não temos tempo negativo. Na matemática é válido. Então, veja que a função do primeiro grau do movimento uniforme é essa aqui, que nós chamamos de sua sogra voltou, né? Ou seja, S é igual a S0 mais V vezes T, onde S é função de T, ou seja, o termo S é um termo dependente e o termo T é o termo independente, ou seja, você atribui valor para T e acha o valor de S, o valor da posição. S0 representa para nós a posição inicial e V a velocidade. Veja que na matemática nós temos que Y é igual a X mais B, onde Y é o termo dependente e X é o termo independente. Então, vou atribuir valor para X e achar o valor para Y. Então, lá na matemática, nós chamamos o A de coeficiente angular e o B de coeficiente linear. Na física, nós chamamos aqui o coeficiente linear de posição inicial. E o coeficiente angular nós chamamos de velocidade. Então, o que nós fizemos foi atribuir nomes para esses camaradas aqui. Então, veja que uma função crescente, velocidade positiva. Nós falamos em matemática que o A é positivo, por isso que a função é crescente. Para nós, o significado da velocidade ser positiva é o movimento ser progressivo. E quando o A for negativo, a função é decrescente. Para nós, na física, velocidade negativa quer dizer que o movimento é retrógrado. Vamos mostrar a representação numa trajetória, então, desse gráfico. Então, o movimento progressivo, veja que a velocidade é positiva. Então, isso quer dizer que o movimento é progressivo porque as posições do móvel vai aumentar no passar do tempo. Veja que o movimento é dito uniforme porque as posições aumentam ou decrescem uniformemente no passar do tempo. Ou seja, para o mesmo intervalo de tempo, eu vou ter o mesmo intervalo de posição. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que o movimento é progressivo e a velocidade é positiva. Velocidade positiva, então o móvel vai percorrer o mesmo sentido da trajetória que está orientada. E o movimento retrógrado é o contrário do movimento progressivo. No movimento retrógrado, as posições do móvel decrescem na passagem do tempo. Ou seja, de acordo com que o tempo passa, as posições diminuem. Isso quer dizer que o movimento é retrógrado. Então, a característica do movimento retrógrado é a velocidade ser negativa. Então, veja que não existe velocidade negativa. O negativo que aparece é só para indicar para nós que o movimento é retrógrado, que o móvel está movendo no sentido oposto da trajetória que foi orientada. Não se esqueça disso, moçadinha. Então, para não ficar simplesmente no blá 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 na nossa conversinha, vamos aí fazer um exemplo, né? Dado um gráfico onde o tempo está medido em hora e as posições estão medidas em quilômetros. Então, está aqui o gráfico nosso. Veja que a função é crescente
Isso quer dizer que o movimento é progressivo e a velocidade tem que ser positiva. Então não esqueça de fazer essa análise quando você encontrar um gráfico igual a este aqui. Então, de acordo com que o tempo está passando, aumentando, as posições do móvel também o quê? Aumenta. Então veja que na letra A ele está pedindo a posição inicial do ponto material. Então vamos lá fazer a letra A. Então, para t igual a zero, então toda vez que eu fizer o tempo inicial igual a zero, eu vou achar a minha posição inicial. Então veja que a posição inicial desse móvel está partindo da posição 10 km, ou seja, aonde essa reta está partindo, ali é a posição inicial. Então, no nosso caso aqui, o móvel está partindo da posição 10 km. Quando eu fizer t igual a 2 horas, né, a posição do móvel é 50 km. Então, nunca você deva esquecer aqui as unidades de medida, pessoal. É só você fazer a leitura aqui. Ó. Então, todos os dados aqui aplicados na vertical estarão medidos em quilômetros. Todos os dados medidos aqui na horizontal estará medido em horas. Então, para o t igual a 2 horas, a posição é igual a 50 km. Então, está aí determinada a posição inicial do ponto material. Vamos para a letra B, né? A letra B ele pede a velocidade. Lembrando, para eu calcular a velocidade, eu tenho que saber qual que foi o espaço percorrido e o tempo gasto em percorrer esse espaço. Veja que eu tenho um intervalo de posição, que ele saiu da posição do marco 10 km, foi para o marco 50 km. Ou seja, de 10 para 50, eu tenho 40 km. E de 0 para 2 horas, eu tenho 2 horas. Então, usando a fórmula matemática da velocidade, que é espaço sobre o tempo, né? Então, velocidade é igual a espaço sobre o tempo. O espaço é 40, o tempo é 2. Fazendo essa divisão, eu vou achar 20 km por hora. Então, vamos fazer aí a letra C. Então, ele pede a posição do ponto material no instante 7 horas. Então, para isso, temos que lembrar da função horária do movimento uniforme, que é sua sogra voltou. Então, aqui ficou fácil. Agora é só eu pegar os dados que eu já conheço, ó. Posição inicial. Então, no lugar de S0, eu vou colocar 10 km. No lugar de V, de velocidade, eu coloco 20 km por hora. Então, não precisa colocar unidade de medida, viu, pessoal, aqui na função. Então, nós temos aí a função horária. Se ele te pedisse para você construir a função, estaria pronto. Mas não foi isso que foi pedido. Ele pediu qual que é a posição do móvel para o instante o quê? 7 horas. Então, como as posições estão crescendo com o passar do tempo, então você vai colocar aqui, onde tem T, você vai colocar o 7. Então, tá lá, ó. Fazendo a continha aí, então primeiro resolve-se a multiplicação, depois a adição ou subtração na ordem que aparecer. Então, vamos lá na multiplicação, né? Vai dar 20 vezes 7 dá 140. 140 mais 10 dá 150. Então, veja que a função ajuda a nós localizarmos o móvel na trajetória. Então, espero, pessoal, ter aí atingido aí o objetivo, que é o conhecimento seu. Então, não se esqueça aí, pessoal, de compartilhar, dar o seu like. No mais, eu agradeço a vocês. Tenham todos um ótimo estudo. E não se esqueça do nosso canal da Física Completa. Até o próximo vídeo, moçada!